Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Maísa do canal Odisseia Nerd e hoje eu tô aqui pra falar do melhor livro de contos que eu já li na minha vida e que eu provavelmente lerei na minha vida. Estou falando, é claro, de Quatro Estações do mestre Stephen King. Olha, eu já ouvi muitas pessoas falando bem desse livro, falando bem dos contos que tem aqui, mas eu não imaginei que fosse tanto. Bom, pessoal, Quatro Estações não é lá um livro curtinho, né? Para ter somente 4 contos, ele até que é bem grande, tem 550 páginas, um pouquinho mais que isso, mas porque a gente tem também um pós-fácil do King mesmo conversando com o leitor. E, meu Deus, aqui nós temos Primavera Eterna, com o conto Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, Verão da Corrupção, com o conto Aluno Inteligente, Outono da Inocência, com o conto O Corpo, e Inverno no Clube, com o conto O Método Respiratório. Pois bem, eu vou falar um pouquinho de cada conto, o que eu achei muito interessante em cada um deles. Vamos lá. Bom, o primeiro conto é o Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que foi adaptado para o cinema para o filme Um Sonho de Liberdade, que inclusive é um baita filme. E eu tenho que confessar, eu assisti esse filme antes de ler o conto. Porque na época que eu assisti, eu não sabia que era adaptação de um conto do Stephen King, senão eu teria esperado pra vir. Mas enfim, eu assisti e aí na hora que eu fui ler o conto, eu falei, uai, eu conheço essa história. E como a adaptação é muito boa, eu não tive surpresas lendo esse conto, porque é bem fiel mesmo, são pouquíssimas coisas diferentes. E eu fiquei, ok, é um ótimo conto, eu amo essa história, eu amo esse filme, eu amei o conto, mas se eu não tivesse visto o filme antes, eu acho que seria uma experiência ainda melhor. Bom, nesse conto a gente tem 2 personagens principais. Um deles é o Andy, que ele foi condenado injustamente pela morte da sua esposa e ele foi para a prisão de Shawshank. E a gente tem o narrador, né, que é quem conta para nós leitores o caso, a história do Andy. E ele é um homem, pelo que eu entendi, um pouco mais velho que o Andy. E ele é o cara que consegue as coisas na prisão. Então, sei lá, o cara quer um pôster de uma mulher, o cara quer cigarro, essas coisas. Tudo ele vai pedir pro narrador. E ele é o cara que consegue as coisas. Bom, então, conforme o tempo vai passando, os dois vão formando uma amizade. E certo dia, o Andy pede para ele que se ele conseguisse uma mini picareta porque ele gostava de fazer umas pedrinhas, né? Moldar umas pedras lá. E a prisão era cheia dessas pedrinhas. E então o narrador consegue essa picaretinha para ele. Depois, um tempo depois, o Andy pede para ele um pôster da mulher Rita Hayworth, que é a mulher, né, que dá título ao conto, parte do título ao conto. Enfim, o leitor não sabe muito bem o que está acontecendo ali no começo. É que eu, no caso, já sabia porque eu tinha assistido o filme. Mas eu imagino que para quem não tenha visto ainda, para quem não tenha tido spoiler, tenha sido bem surpreendente o final. Esse conto, assim como todos os outros nesse livro, é carregado de críticas. Uma delas, assim, bem exposta na cara, é como o sistema prisional é falho. E meu Deus, como que pode fazer exatamente o contrário do que era para ser feito? Então a gente vê, né, que as cadeias não preparam os prisioneiros da forma que deveriam para eles se restabelecerem aqui fora novamente depois que cumprirem suas penas. Então a gente vê tudo isso, a corrupção dos policiais dentro da cadeia, dos próprios chefes lá. Mas tudo bem, porque a gente sabe que é só no conto que tem isso, né? Bom, enfim, não vou falar mais muita coisa porque é um conto, então, senão vou falar coisa que eu não deveria aqui. O segundo conto é Aluno Inteligente, um conto genial. Nesse conto a gente tem novamente 2 personagens principais. O Todd, que é um pré-adolescente que é absolutamente aficionado pela Segunda Guerra Mundial, então ele quer saber tudo, principalmente a parte dos nazistas e do Holocausto. E a gente tem o do Sander, um
alemão que foi nazista, que foi conhecido na época da guerra como Carrasco de Pate. Então, ele atuava bem nas mortes dos judeus, enfim. O do Sander, ele então fugiu para os Estados Unidos, trocou de identidade e tal, e ele estava escondido na casa dele, até que o Todd descobre quem ele verdadeiramente é e tem a brilhante ideia de ir até ele e chantagear ele de contar a verdadeira identidade do Sander para as autoridades se ele não fazer o que o Todd querer. E o que o Todd quer? Dinheiro? Não. Até porque o Sander não tem tanto dinheiro assim. O que o Todd quer é saber tudo. Tudo que os jornais, que os livros não contam que aconteceu no Holocausto. Tudo que os nazistas fizeram. Ele quer saber tudo, os mínimos detalhes, as roupas que cada um usava, tudo. Como vocês podem ver, né? Essa é uma história bem perturbadora. Então, tem alguns momentos que não é tão fácil de ler. Mas enfim, o Todd então começa a ir na casa do Sander frequentemente e ele diz à família dele que ele tá indo na casa desse senhor para ajudar ele a ler alguns livros, enfim, ele dá essa desculpa. Só que esse cenário em que ele vai lá para saber cada vez mais atrocidades se prolonga por muito tempo, por vários meses. E a cada tempo que passa, o psicológico do Todd vai mudando e do próprio do Sander. O do Sander, ele queria esquecer tudo aquilo, mas o Todd não deixava. O Todd, na verdade, fazia o contrário, fazia ele relembrar tudo aquilo. E então, eu não sei se eu posso falar isso, é melhor não falar. Mas enfim, acontece mudança psicológica nos dois. Tudo bem que o Todd já não era tão bem da cabeça por ter essa ideia, né? Mas começa a ficar bem pior. O Todd começa a ir mal na escola e depois ele começa a falsificar as notas dele para os pais não perceberem. Tudo começa a dar muito errado. Enfim, gente, é uma coisa tão tipo assim que o leitor fica, cara, aonde isso vai parar? Porque, meu Deus, chega num ponto que na hora que você tá lendo no começo, você não imagina que chega naquele ponto. Como eu disse, todos os contos desse livro têm altas críticas. E aqui também tem. Uma delas é quando o Todd, ele tá começando o seu interesse pela Segunda Guerra Mundial. E aí ele começa a pesquisar, né, sobre a guerra em revistas antigas. E ele nota uma coisa, no mínimo, esquisita. Ele vê que ao mesmo tempo que nos textos lá fala que todos lamentam muito o que aconteceu, logo do lado disso tem propaganda de alguma coisa alemã, de alguma arma alemã. Daí ele fica... Isso é meio hipócrita, né? Tipo, o que é mais verdadeiro? As palavras ou os anúncios que é colocado ao lado delas? Enfim. Outra coisa muito hipócrita que o King fez questão de jogar aqui nesse conto na cara de todo mundo é que não são só os alemães que fizeram e fazem atrocidades. Falam de moral enquanto mergulham criancinhas e velhos desesperados em napalm. Os que resistem ao serviço militar são chamados de covardes e maus elementos. Por se recusarem a obedecer ordens, são presos ou expulsos do país. Aqueles que se manifestam contra a infeliz aventura deste país na Ásia são contidos a golpes e cacetetes nas ruas. Os soldados americanos que matam inocentes são condecorados pelo presidente e recebidos de volta em seu país com desfiles e festas após executarem criancinhas e atearem fogo a hospitais. Só os que perdem são julgados como criminosos de guerra por seguirem ordens e diretrizes. Pois é. Chill, guys. Chill. Bom, agora o terceiro conto, e eu arrisco dizer isso, talvez o que eu mais tenha gostado, mas é difícil porque todos aqui são fenomenais. O Corpo. E no Corpo a gente tem um grupo de crianças, e quando eu falo disso eu já fico, meu Deus, me lembrou muito It na questão da amizade, e deles unidos, e passando por perrengues juntos. Tem partes muito fofas. Mas bom, aqui a gente tem o Gordon, que é o narrador do conto, o Chris, o Ted e o Vern. Eles descobrem que um outro garoto, mais ou menos da idade deles, foi atropelado por um trem
e o corpo dele tá lá ainda. Então os pais não descobriram, as autoridades não descobriram que o corpo tá no lugar que tá. E aí eles pensam o quê? Vamos lá ver o corpo. Por quê? Porque assim, porque criança tem curiosidade e é igual o King sempre fala, né? Parece que as pessoas têm uma atração pelo horror. Eles também pensam que se eles descobriram o corpo e depois chamarem as autoridades, eles vão aparecer na TV como heróis que encontraram o corpo e tal. Porém, o corpo tá a vários quilômetros de distância de onde eles moram. E eles, obviamente, não têm carro, não dirigem, então eles vão a pé. Eles dão uma desculpa lá pro pai deles e eles vão a pé pra lá. Nessa jornada acontece várias coisas, tem até uma cena que eles vão pra um lago, e eu não vou falar o que acontece, mas é muito nojento e eu fiquei... Mas o ápice pra mim desse conto não é nem essa premissa de vamos achar um corpo, mas tem todo o aprofundamento que teve nesses personagens. Por exemplo, o Gordon, que é o narrador, ele recentemente acabou de perder o irmão mais velho e agora a vida dele tá uma bosta. Não só porque ele sente falta do irmão dele, na verdade, isso, isso é o menor problema dele. Na verdade, ele sempre foi negligenciado pelos pais, ele sempre foi esquecido. Então, o irmão mais velho era a estrela mais brilhante. E quando essa estrela morreu, os pais meio que não temos filho mais. Então, é claro que não dá pra julgar tanto os pais, né? Porque acabaram de perder um filho. Mas o Gordon é totalmente deixado de lado e ele também precisa de atenção. Ele é um pré-adolescente, uma criança ainda. Enfim, a gente vê como ele sofre com isso, com a ausência e com a indiferença dos pais, isso que é o pior. A gente também vê a história do Chris, que é um pré-adolescente muito inteligente, só que a família dele é bem complicada. Então, os irmãos mais velhos são delinquentes, roubam, fazem um monte de besteira. Então, pelo histórico da família dele, ele acaba também sendo rotulado como um criminoso. Então, um dos maiores sonhos dele é poder sair daquela cidade, poder entrar numa faculdade, mas ele não sabe se ele vai conseguir isso, provavelmente não, porque os pais dele não querem isso, porque o próprio pessoal da escola tem preconceito com isso e não gostaria que ele entrasse num curso preparatório. É uma situação bem tensa. O Chris também apanha do pai, que bebe e desconta tudo nele. Inclusive, uma parte que me deixou bem... nem sei que palavra usar aqui, mas que me deixou bem revoltada é quando um dos diretores da escola, ele vai lá e fala pro pai dele quando o Chris mata a aula e sabe que o Chris vai apanhar ainda mais por isso. Mas quando ele vê que o Chris não apareceu na escola porque na verdade ele estava muito debilitado por apanhar do pai dele, que ele nem pôde ir à escola, ele fecha os olhos e segue a vida normalmente. O Ted também tem uma baita história, mas enfim, também não vou contar tudo, né? Porque vocês têm que descobrir lendo, esse é o interessante. Mas assim, é só pra vocês verem mesmo como é tudo tão aprofundado. E meu Deus, esse conto é perfeito. Uma coisa que eu também achei muito legal, amei ter, é que o Gordon, o narrador, ele também é escritor. Desde criança ele escrevia histórias. E aqui dentro do conto a gente tem a inserção de duas histórias. Na verdade, duas partes de histórias que ele escreveu, né? E é muito legal porque ele é um bom escritor, então, tipo assim, as histórias dele são bacanas de acompanhar. Eu até achei interessante que na primeira trecho de história que o Gordon escreveu, o King meio que então coloca lá, né, a história que o Gordon escreveu, e depois o Gordon, ele meio que se julga, tipo assim, o que eu poderia ter melhorado, o que tá de errado nesse conto. Então, meio que o King, ele se autoavalia ali, eu achei muito interessante. Mas, enfim, falei demais, deu pra perceber o quanto eu amei o corpo. O quarto e último conto é o método respiratório. Ele é o que eu acho que tem mais elementos de horror, porque esses não são contos de terror,
Mas em todos eles tem cenas que têm pequenas características de horror. Em Um Método Respiratório a gente tem o David como narrador e protagonista. Então ele estava lá trabalhando, estava no serviço dele, e um colega de trabalho, o Waterhouse, ele convida o David para ir até um clube. E aí o David vai nesse clube, que não é exatamente um clube, não tem nome. Não tem nome para esse clube. Mas enfim, ele chega lá nesse lugar e basicamente tem alguns homens, alguns senhores já de idade que ficam em volta de uma lareira lendo livros, que lá nesse lugar tem vários livros para eles lerem, e bebendo bons drinks, e quase sempre eles também contam histórias. Pode ser histórias românticas, histórias engraçadas ou histórias de horror. Nesse clube, nesse lugar, ele percebe algumas coisas estranhas. Então, por exemplo, tem livros lá que ele não encontra em outros lugares, ele não encontra nas bibliotecas públicas, nem em qualquer outro lugar, só tem nesse clube. As editoras que publicam esses livros também não há registro delas em nenhum outro lugar. Enfim, tem algumas coisas misteriosas. Mas a premissa principal do conto é o narrador recontando uma história que ele ouviu de um dos membros desse clube, que é a história do método respiratório. Então, esse cara que contou a história para o narrador e o narrador recontou para a gente, ele era um médico que acompanhou a gravidez da Sandra Stansfield. Bom, a Sandra é uma mulher que a gente se apega muito, né? Uma moça, na verdade, ela é bem jovem, que a gente se apega muito, porque ela é bem batalhadora. Ela sabe que ela vai sofrer muito preconceito da sociedade por ser uma mãe solteira, né? Na época em que o conto se passa. E ainda hoje ainda tem preconceito, então imagina lá. Então, ela já começa a se preparar, porque ela sabe que quando a barriga dela começar a aparecer, ela vai ser mandada embora do serviço, ela vai ser despejada do quarto que ela aluga. Enfim, ela tem que começar a se preparar para essas coisas, já guardar o dinheiro para conseguir sustentar o bebê, sustentar ela mesma. Novamente, como eu disse, crítica pesada aqui, tem uma parte maravilhosa em que a Sandra mostra pro médico, né, que ela comprou uma aliança, como se ela fosse casada, comprou numa dessas lojas de coisas usadas e tal. E aí ela então começa a se passar por viúva para conseguir um novo lugar para morar, para conseguir um novo emprego, porque assim, desse jeito, ela não é apenas uma vagabunda que engravidou e vai ter um bastardo. O que é maravilhoso, né, gente? Então ele coloca passagens assim que eu tenho que marcar. Como uma em que a enfermeira estava falando que ela ficou admirada, ela estava falando pro médico que ela ficou admirada, que logo na primeira sessão, na primeira visita da Sandra ao médico, ela já pagou todas as despesas até o parto que ela vai ter com o bebê. E aí a enfermeira até comenta, né? Nada mal em comparação àquelas chamadas pessoas de bem que temos que perseguir para que paguem as contas. Pois é. Bom, pessoal, esse é um conto maravilhoso e devastador. O método respiratório lá é um método que o médico ensina a Sandra para ela fazer, para ela já ir treinando para ela fazer na hora do parto, né, para não ficar tão nervosa, para não gritar tanto, porque as gestantes elas gastam uma força desnecessária gritando que elas poderiam usar para expelir o bebê, não sei se essa palavra é correta, mas enfim. E o final é devastador, inclusive, Silmara querida, eu te entendo as lágrimas, eu quase chorei. Mas assim, gente, sério, que conto maravilhoso. Esse livro inteiro é maravilhoso. Fica aqui minha alta recomendação, 5 estrelas. Eu não sei como algum conto, algum dia pode ser melhor do que os que eu li aqui. Aproveitando a deixa, me deixem aqui nos comentários recomendações de contos e de autores que escrevam bons contos. Lembrando que esses contos são bem grandinhos, então o King até comenta no pós-fácil que ele ficou um pouco nervoso quando ele viu lá o tanto de palavras que estava tendo, porque estava meio que muito longo para um conto e muito curto para um romance dos padrões dele. Então ele ficou, o que eu vou fazer?
Então ele escreveu cada conto que tem aqui em um período da vida dele e depois ele decidiu juntar esses 4 para colocar nessa coletânea, porque ele não sabia muito bem o que fazer com eles separados. E deu muito certo, ficou perfeito, todos são maravilhosos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de darem o like, se inscreverem aqui no canal e comentarem alguma coisa que sempre me deixa feliz. Ativem também o sininho de notificações para não perderem mais nenhum vídeo do Odisseia Nerd. É isso, pessoal. Até a próxima.